Olá a todos, bem-vindos à série Caras do Franco, segunda temporada. Nesta edição vamos conversar com uma protagonista das artes relevante. Colaborou com o Franco, cresceu aqui. Aliás, foi no Centro Cultural Franco-Moçambicano onde deu os seus primeiros passos como profissional de arte. Trabalhou em várias áreas, na comunicação, mas também esteve na administração. Vamos conhecer o seu percurso, as suas memórias, as suas vivências. A partir do Centro Cultural Franco-Moçambicano, estabeleceu importantes contactos com vários artistas, vários gestores culturais de Moçambique e do mundo. Chama-se Maria Elisa. É a nossa convidada de hoje. Maria Elisa, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme recebê-la aqui para a conversa, para contar-nos uma parte da sua história, a sua passagem aqui pelo Franco, a importância desse espaço para a sua vida profissional, a sua vida também como uma ativista das artes. Como é que estás? Muito obrigada pelo convite, muito bem. Por simplesmente dizer que para mim é uma honra estar aqui, não é? E realmente estar neste auditório ainda por cima, que é um espaço onde eu convivi muito com os artistas e as artes. Se fomos felizes e tivemos bons momentos, eu acho que temos que repetir, não vão ser nunca iguais, mas temos que repetir sempre que for possível, eu acho que sim, vale a pena. Acho que era interessante as pessoas também conhecessem um pouco o seu percurso, tivessem uma fotografia mais ampla da sua trajetória, daquilo que também foi determinante para que Maria Elisa hoje fosse essa pessoa altamente comprometida com a causa das artes e da cultura neste país. Na verdade, como é que a arte entra na sua vida? Bom, é assim, eu acho que cresci com as artes, não é? Eu, portanto, comecei a trabalhar no Franco Moçambicano, tinha os meus 25 anos, para dizer. Portanto, acompanhei o processo todo da construção do Franco Moçambicano. Portanto, estive muito dentro de tudo o que acontecia, não é? Mesmo nas obras, vinha cá de capacete e acompanhava o diretor na altura, que era o Folco Rosão, que com certeza muitos dos artistas de uma certa geração, estamos a falar do Chico António, Eduardo White, Miyakoto, têm realmente como referência a direção do Franco através do Folco Rosão na altura. Portanto, lembro-me perfeitamente que foi neste espaço que inauguramos o Franco Moçambicano. Dizer que na altura esteve cá presente, portanto, como é que eu vou dizer, o embaixador de Extremou para os franceses que acompanham, portanto, este processo todo, foi portanto, anos muito, muito bons, porque tudo estava virado para o Franco Moçambicano. Eu, nessa altura, portanto, entrei como secretária da direção, não é? Portanto, e fui crescendo. E digamos que foi nesse contexto que a sua relação com a arte começou, ou isto começou bem antes do Franco? Bem, eu acho que começou nessa altura, que para mim era tudo novo. Eu na altura estava em França quando voltei, e para mim voltar para Moçambique foi um mês depois dos Acordos de Paz. Portanto, eu tive essa necessidade de vir na televisão. Estava em França nessa altura, então tinha-se assinado os Acordos de Paz em outubro, por aí. Eu em novembro, um mês depois, eu estava cá. Portanto, senti que tinha que voltar, que tinha que dar o meu contributo ao país. Não sabia em que área, mas eu senti que tinha que estar aqui e acompanhar o processo todo de construção do país. Que Moçambique era aquele, depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, com uma nova era a se aproximar, a cultura também a dar outros e novos passos, para uma jovem que estava na França e que volta a Moçambique? Que país era aquele? Foi um país que estava mesmo a precisar. Era um país que sentia-se por todo lado uma certa paz, mas paz aqui na cidade, não é? Porque eu vim via Joanesburgo, vim de carro, portanto ainda naquela altura para chegar a Maputo vinha-se com as caravanas, não é? Os militares também acompanhavam, portanto ainda havia carros a queimarem pela estrada, pelo caminho, não é? Portanto foi de uma certa forma um momento em que quando
a gente chega, a gente diz que ok, estamos em paz, mas que era uma paz interna, dizer que finalmente vamos poder construir o país. Era um país que precisava de tudo, de tudo. Eu cheguei, realmente tive essa sorte de colaborar logo com a Embaixada da França, e foi daí onde eu chegando, não é, e falando francês, portanto fui logo convidada realmente depois para começar a trabalhar neste projeto de franco-moçambicano, que ainda não era o Centro Cultural, era simplesmente um projeto que estava ainda nos mapas. Mas também, claramente, que é importante falar daquilo que acabou por ser o papel do Franco para a realidade de época, sobretudo para os artistas, não é? Anos 90, vive-se a paz em Moçambique, há um novo paradigma político nacional e há um centro cultural muito importante que está a surgir, é o Centro Cultural Franco-Moçambicano. Maria Elisa, 25 anos de idade, está a participar desse processo, ao lado de vários nomes das artes, começa a estar no centro de um lugar que vai ser decisivo para aquilo que é o circuito criativo em Moçambique, não é? Quais são as memórias que tem desse calor todo, dessa magia toda? É assim, foi interessante. A primeira pessoa que eu reconhecia no meio deste todo movimento, não é? Era obviamente uma langatana, porque era meu vizinho no bairro do aeroporto. Então, quando começo então, a perceber a área, os intelectuais naquela altura, não é? Falávamos do Eduardo White, fazíamos mesas redondas, via o Chico António, que não conhecia, obviamente, mas que fui dando conta das coisas. Eu era, sendo moçambicana, eu tinha esta raiz, a cultura moçambicana dentro de mim. Portanto, se qualquer música que se tocasse, eu sentia-me enquadrada. Portanto, se ouvisse o Eduardo White a falar, para mim eram coisas que eu ia buscar. Tínhamos o Ricardo Rangel. Portanto, estamos a falar de pessoas que realmente para mim foi importante naquela altura. Não digo os jovens, porque eu lidei logo com a nata da cultura, não é? Portanto, aprendi muito e comecei-me a interessar por tudo, não é? Era a minha obrigação também inteirar-me de tudo e fazer o acompanhamento. Portanto, tive uma escola muito alta para o meu nível, que eu não entendia nada, não é? Mas comecei a perceber que realmente tinha que me construir e aprender com as pessoas que estavam à minha volta. Um crescimento interessante, não é? E uma iniciação muito mais interessante ainda. O que para uns é o auge de carreira, para si foi o princípio. Começar com os maiores, com um centro cultural importante e com um grande exemplo de indústria criativa, que é a França. Qual foi o impacto disto na altura para a sua forma de ver a arte, de ver Moçambique novo que estava a surgir? Eu percebia e percebi muito cedo que as oportunidades tinham que ser dadas aos artistas, não é? Na altura não podíamos dizer que considerávamos artistas, aos jovens, por exemplo. Foi uma das políticas que o Franco Moçambicano tinha na altura, dar oportunidades aos jovens, abrir o espaço para que estes jovens que vinham do nada, que às vezes vinham, tinham a guitarra, mas não tinham as cordas, pudessem subir ao palco e podermos fazer esse acompanhamento. Portanto, a nível do teatro, a nível da música, foi muito importante o Franco ter esta abertura, para além de ter a capacidade de acolher grandes estrelas internacionais e, como sabemos, grandes concertos que presumo eu que marcaram a história de Moçambique e do Franco Moçambicano. Okay. E nessa altura, o que foi de projeto, visão, prefiro até dizer visão, e que foi relevante para mudar o paradigma das artes em Moçambique, não é? Este princípio nos anos 90, o que foi importante de visão do Franco que mudou as artes? Continuo a dizer a mesma coisa. Quanto mais nós dávamos a oportunidade aos jovens, muito rapidamente víamos que haviam talentos que emergiam do nada, não é? E que em pouco tempo, 1 ano ou 2 de acompanhamento, começávamos a notar nomes que já se destacavam entre muitos, porque realmente o Franco tinha uma atividade enorme, era praticamente diária. Descansávamos no domingo quando não houvesse algum evento, mas realmente era uma vida muito ativa, cultural. O Franco sempre esteve aberto e a novas abordagens. Esta
possibilidade de dar aos artistas novas possibilidades através dos intercâmbios, obviamente, com outros artistas. Isso é que na altura havia mais meios financeiros que hoje, presumo eu que continua, isto baixou bastante, não é? Mas que na altura o franco moçambicano tinha um poder económico muito, muito alto, portanto permitia as residências com mais frequências, a vinda dos artistas de fora para, portanto, colaborarem, a colaboração, não é? Com os artistas moçambicanos, fazia muita diferença, porque 2 anos depois, 3 anos depois, já víamos os resultados. Obviamente hoje vemos uma tchume, e eu lembro-me perfeitamente no início do Timbila Muzimba, não é? E estas oportunidades que fomos dando a esses artistas, que o Franco ia dando a esses artistas, de poderem colaborar com outros artistas, criava, portanto, uma sinergia de criação muito mais importante. Interessante ouvir essas histórias, essas partilhas, e obrigado por estar aqui a partilhar conosco isso. E conta, Maria Elisa, como é que o Franco também acabou sendo importante para que as outras instituições de arte e de cultura na cidade de Maputo, no país inteiro, mudassem a forma de pensar cultura, de pensar gestão artística, de pensar mercado para a arte? Eu acho que o fato do Franco ter essa capacidade, obviamente eu acho que também, é assim, o Franco tem uma gestão através da Embaixada da França, mas tem os seus diretores, não é, que vêm cá por um período de 3 a 4 anos, e realmente eu vendo o meu percurso, acho que foram 5 diretores com quem eu trabalhei. Isso obriga-nos todos os 3 anos ou todos os 4 anos a mudarmos a nossa maneira de ver as coisas. Não muda a política, mas muda a maneira como essa política é implementada. Com uns virados mais para as línguas, outros mais virados para os concertos, portanto, como é que vou dizer, espetáculos e música, exatamente. Portanto, isto faz com que o centro não ficasse parado no tempo. O que acontece às vezes com as outras instituições em que temos diretores que estão lá há 20 anos. Portanto, o facto de haver esta mudança constante fazia com que nós tivéssemos, quando eu digo nós, o público e os colaboradores do Franco, tivéssemos essa capacidade também de estarmos sempre atentos à inovação, à ousadia, aos desafios. Sempre todos nós tínhamos que estar à espera desta liberdade de podermos fazer as coisas e de propormos ao público um programa que não se via quase em lado nenhum. Portanto, nós tínhamos essa capacidade e obviamente a liberdade é, acima de tudo, uma coisa que se conquista, e o Franco tinha essa liberdade. Ok. Uma curiosidade, estou a ver aqui a falar com brilho no olhar, não é? Isso é fascinante. Uma curiosidade, como é que foi, por exemplo, para os artistas bem estabelecidos e não só ver uma rapariga de 25 anos no meio de um projeto tão grande, tão importante, tão determinante na altura, como é que era a sua integração nesse circuito? Bem, eu acho que fui discreta, não é? Obviamente eu tinha muito que aprender, fui discreta e fui ouvindo, fui aprendendo, e a partir daí, e não só é preciso entregarmos de alma e corpo, quando eu digo corpo, porque fisicamente é preciso estarmos aqui também em tudo o que acontece e termos esse interesse pelo aquilo que fazemos. Eu tinha muito interesse naquilo que fazia, portanto eu dedicava-me, ainda hoje dedico-me muito àquilo que eu gosto de fazer, porque é uma profissão, fui aprendendo, comecei como secretária, obviamente falando do percurso, era secretária, depois comecei também na parte da gestão, a perceber como é que a gestão era feita, financeira, não é? Para poder, quer dizer, ter uma visão daquilo que nós podíamos fazer ou não podíamos fazer. Tinha que estar em várias frentes, porque 20 anos, 18 anos de franco moçambicano permitiram-me aprender. Eu sempre digo aprender porque eu aprendi muito com os artistas. Não é? Aprendi muito e fui bebendo muito dos artistas. Eu acho que se eu sou aquilo que eu sou hoje é em grande parte pela minha convivência com os artistas, e nós não podemos fazer este métier se não gostamos realmente de ajudar o próximo, de ouvir o próximo e sermos também criativos.
Ok. E diz-me, também o mercado claramente tinha seus próprios desafios, não é? Tinha próprios desafios, artistas, muitos, a profissionalização ainda estava a ser construída ao nível da cena artística local, os serviços para a indústria criativa existiam, mas também tinham suas próprias características, enfim, como é que era lidar com isto tudo, não é? Por outro lado, não é? Que era importante para alimentar os conteúdos ao nível da programação, a comunicação social de época, porque eu sei que Maria Elisa também trabalhou com vários colegas meus, jornalistas mais velhos. Enfim, conta-me esta relação com os outros intervenientes que também foram importantes no seu percurso, na sua passagem por aqui. Eu acho que havia uma sinergia naquilo que era o meio cultural, falando sim a partir dos jornalistas e dos técnicos, das empresas que nos providenciavam serviços quando tínhamos que fazer os eventos fora do centro cultural e por aí. Então, tudo o que nós pudéssemos fazer, sentíamos que estes colaboradores, estes intervenientes que faziam parte das contratações que nós tínhamos que fazer, porque nem tudo o Franco podia fazer fora, não é? E não tínhamos equipamento para levar para fora. Se quiséssemos fazer um concerto exterior, tínhamos que ter outros colaboradores. Mas era tudo muito, como é que eu vou dizer, com muita... As coisas aconteciam. Era mágico, vou dizer assim, era mágico, porque eu trabalhei muito também com a TVM, por exemplo, não vou citar outros canais, porque na altura era mais a televisão, não sei. Portanto, tudo era feito em sinergia. Eu acho que quando as coisas tinham que acontecer, aconteciam porque também gostavam de vir cá ao Franco. O Franco tinha uma programação muito diversificada para todo o tipo de público, e daí que realmente, pronto, achava... Eu não via dificuldade em nada. Não sei porque gostava de fazer esse trabalho, portanto eu não via dificuldade em nada e achava que tudo era simples, mas com certeza que não era simples. Mas este espaço também foi determinante para os outros desafios que surgiram, as outras oportunidades que surgiram na sua vida profissional? É assim, eu cheguei a uma fase, depois dos 18 anos, em que achei que precisava de outros desafios. E foi realmente uma escolha minha ter decidido de não abandonar, mas retirar-me por um tempo e construir outra coisa fora do Franco. E foi verdade que eu não vou dizer, não foram muitos anos, foram 5 anos só fora do Franco, e depois sempre voltei porque vinha aos concertos, não é? Eu sempre estive presente e sempre acompanhei a programação do Franco, e depois destes 5 anos em que estive fora do meio cultural profissional, não é? Volto novamente... Como por acaso, né? Volto novamente e volto para esta casa sempre que eu posso e realmente estou muito grata por isso. E agora, a olhar a água fora da piscina, permita-me que assim use esta metáfora, qual é a sua opinião sobre aquilo que continua a ser fundamental para que o Franco não se desvie do seu maior objetivo, da causa que sempre esteve no princípio? Agora, aqui, a partir da distância e desse percurso também que teve aqui, e quando olha para o Franco hoje, não é? O que acha que continua determinante e que continua, sobretudo, a fundamentar o objetivo e a visão principal do Franco? Eu acho que o Franco não tem que continuar. Eu acho que foi sempre essa política do Franco. Eu acho que os jovens, vamos lá ver, o país tem uma população jovem que é preciso ocupar, não é? Que é preciso, também temos matéria-prima, não nos falta. Então eu acho que tem que ser isso. O Franco tem que continuar a abrir as portas para os jovens. A formação do público é importante, não é? Porque houve uma época em que realmente a formação do público foi um dos objetivos também. Alguns concertos, espetáculos eram gratuitos ou em horários não nobres, mas que permitissem a que os jovens ou as crianças pudessem também
participar em eventos e poder, são essas crianças, ou quando digo crianças na altura, hoje já devem ter 18, 20 anos, não é? Mas que se uma criança vem aqui a um espetáculo ao franco-moçambicano, eu acredito que fica na memória dessa criança e que com certeza um dia vai querer voltar. É aí que eu acho que tem que se apostar, é na formação do público. Nós precisamos do público, os artistas precisam do público e tem que se formar um público que possa acompanhar a evolução daquilo que nós propomos hoje, não é? E os artistas também, porque estamos a falar da dança contemporânea. Houve uma época que a dança contemporânea foi uma atividade muito presente no Franco, mas formou-se, foi graças a nesse tempo que se formou um público, formou-se os artistas e hoje temos um panorama aceitável naquilo que é a dança contemporânea em Moçambique. Essa é outra particularidade, não é? Essa ideia de perceber o que há de conteúdo bom e que deve ser potenciado e projetado, não é? Hoje, mas sempre a olhar para o futuro. Depois desses anos todos, consegue ver esses artistas que começaram aqui, que cresceram aqui. E que pela mão de Franco também escalaram outros mercados, outros espaços. Consegue ver esses artistas naturalmente, com que sensação fica e com que observações vê a forma como esses artistas e esses projetos estão integrados na cena artística local e internacional? Eu tenho essa sorte de conviver com esses artistas que começaram há 15 anos atrás. Eu vejo o Gonçalo para mim é uma pessoa amiga, não é? O Gonçalo Mabunda. Temos artistas, vou falar do Machume, portanto, estamos a falar destes artistas que realmente começaram, e muitos outros, não vou citei só dois, mas é para ver que esta geração, não é? Uma geração que cresceu a partir do franco moçambicano. Portanto, teve um papel importante no acompanhamento desses artistas, na abertura que tinha para que esses artistas hoje tenham a capacidade e a ousadia de fazer o que fazem hoje. Ok. Mas também muitos artistas falam de uma componente que é relevante, não é? Numa instituição de arte, não é? Que é o rigor no que diz respeito a todos os detalhes, não é? Questões administrativas, questões contratuais, que são elementos importantes, não é? A própria comunicação do artista a vários níveis é extremamente relevante. E isto sempre esteve presente na estrutura do próprio Franco. Um exemplo, obviamente, que é maior que isto, são outras formas também de exemplo que podemos aqui dar referência, que é característico do próprio Franco. Na sua opinião, hoje, em 2021, o que um centro cultural franco-moçambicano tem a partilhar com Moçambique para melhorar a tão falada e consolidar a tão falada e discutida indústria cultural e criativa no país? Eu acho que se olharmos o nosso, como é que eu ia dizer, nós temos que ver isto como uma profissão e toda a profissão que se desempenha tem as suas regras, não é? A partir do momento em que o artista é considerado profissional ou que se considera profissional, eu acho que ele vai sempre procurar ter um percurso com um certo padrão. Agora, é difícil, eu vou citar, portanto, no Franco, os artistas quando vinham cá, se quisessem se apresentar, tinham que assinar um contrato. Eu acho que muitos deles perceberam logo de início que qualquer atividade que eles façam tem que haver um contrato, porque há obrigações e há deveres, que muitas das vezes não se verifica ou que não se verificava em vários eventos ou em atividades que eles desempenhassem ao dia a dia. Portanto, o artista está aqui, ok, toca 2 músicas e depois recebe o cachê na esquina e vai embora. As coisas nunca podem ser assim se nós queremos levar, portanto, consolidar as indústrias criativas, não é? É como qualquer profissão, temos que ter regras e temos obrigações também. O artista tem obrigações e é daí que as coisas têm que ser vistas, não só simplesmente como um passatempo. Quem leva a sua profissão como passatempo, com certeza que não vai ter obrigações e nem vai exigir nada, não é? É preciso olharmos isso dessa maneira. E pensar que é uma profissão que também rende. Nós temos que ganhar dinheiro, temos que viver. E este pensamento tem que estar sempre presente em nós.
E preocupar-se com um elemento que é importante, que é a qualidade desse produto. Acho que, sobretudo, aqui o que se discute também é a qualidade, o que temos a oferecer ao mercado. E eu queria que falássemos um pouco sobre isto, não é? O papel do franco para esta questão da qualidade, que muitas vezes não tem uma relação direta com a popularidade do artista, porque aqui já passaram nomes conhecidos, estabelecidos, mas também nomes emergentes das várias expressões artísticas. Quero falar sobre isto e a visão sempre muito particular de selecionar os artistas pela qualidade, não só porque são conhecidos, não é? Quero falar sobre isto e a relevância desta perspectiva do franco para a cena artística em Moçambique. Eu acho que nós temos que nos abrir no sentido ao mercado internacional. Quem realmente vai saber se um artista ou um certo produto tem a sua qualidade é o mercado internacional. Eu, Marilisa, não posso decidir, nem posso ter esse conhecimento a dizer que eu consigo vender este produto na Europa. Portanto, nós temos, é um mercado, existem estas feiras, os mercados, e é para aí onde nós temos que convidar os curadores, temos que convidar programadores de festivais, temos que organizar encontros, festivais de diretores de festivais, para poderem ver o que nós temos e a partir daí ver a qualidade, porque é a partir daí que a qualidade vai subindo, porque eu, Marilisa, posso organizar 10 festivais, vou convidar os mesmos artistas, mas que eu não consigo vender fora. Porque são meus amigos, porque tenho mais afinidades com uns ou porque é o meu gosto pessoal. Neste meio eu não posso viver com o meu gosto pessoal. Eu posso produzir artistas que não compactuam nada com o estilo musical, mas que é um produto que se vende na Europa, na Suécia, na Bélgica, que toda a gente compra, mas eu pessoalmente posso não gostar. Mas nesta área é a qualidade. Portanto, há uma certa letargia em dizer ok, vamos fazer porque isto está a dar. Mas está a dar aonde? Está a dar é aqui, não é? É aqui. As indústrias culturais têm que ser vendidas, o nosso produto tem que ser vendido, tem que ser exportado. E é aí onde nós falhamos um pouco, porque também não temos essa capacidade, provavelmente, de organizar esses encontros regionais, esses encontros internacionais, onde realmente vêm cá produtores de festivais. Eu já vi que aconteceu aqui no Franco 1 ou 2 encontros, mas que, pronto, é tal coisa, a gente não sabe se são todos os anos que isso devia acontecer, aconteceu um ano, aconteceu o segundo ano, e temos que evoluir, porque o produto que nós vendíamos há 10 anos atrás já não tem o mesmo público. E claro, é preciso falar do acesso ao dinheiro, não é? Dinheiro, mas também falar do mercado de forma geral. Isso remete-nos a refletir sobre os desafios atuais dos centros culturais em Moçambique, não é? Centros culturais que são importantes para este exercício todo. O que acha que é importante que os centros culturais pensem e repensem para melhorarem aquilo que é a sua atuação e fazerem valer as suas obrigações aqui em Moçambique? Bem, é uma questão que está-me a colocar que realmente eu acho que não tenho muitas respostas, nem tenho resposta para tal, mas posso dar a minha opinião, obviamente. Não acredito que a cultura tem que ter dinheiro. Nunca, em nenhum momento, vamos poder continuar a trabalhar sem dinheiro. Portanto, os centros culturais têm que ter uma verba garantida, não é? São subvenções do Estado, particulares, empresas privadas, e é por aí. O público só não chega para trazer o dinheiro da porta, porque temos também vários eventos ou várias atividades que não rendem, não dão dinheiro, mas que têm uma capacidade de educar um público. Portanto, para educarmos um público, também precisamos de ser subvencionados, não é? Então eu acho que é uma questão, é uma política que não está a funcionar. Temos como vou dizer, as empresas que patrocinam, que apadrinham certo tipo de eventos. Acho que temos que continuar por aí, porque há empresas que preferem, por exemplo, um certo tipo de atividade, preferem os concertos e não a dança contemporânea, não é? Porque tem um público
público ou que tem uma política interna virada mais para a música clássica ou música tradicional. Portanto, temos que também respeitar esse princípio, mas é uma questão de educar e de convencer os patronos, fazermos amizades. São lobbies, temos que fazer lobbies e trazê-los para aqui e não estarmos distantes, porque são essas pessoas, são essas empresas que têm dinheiro, temos que sensibilizar para que possam colaborar e contribuir para que os centros culturais estejam mais virados para um público que também é exigente, não é? O público exigente exige um certo de uma programação de qualidade, mas nem sempre temos dinheiro para pagar os artistas, não temos onde buscar os cachês, portanto é complicado. Estamos a terminar a nossa conversa. Maria Elisa, muito obrigado pela presença, por partilhar conosco uma parte do seu percurso. Votos de muito bom trabalho e que continue a trabalhar em prol das artes aqui em Moçambique. Muito obrigada pelo convite e espero voltar sempre que me convidarem para aqui para o Franco, porque realmente é a minha casa e eu nunca vou deixar de ter um olhar muito particular para o Franco moçambicano. E me sinto bem quando estou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também pela audiência. A arte é o periscópio sobre o oceano social. Até a próxima.